E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Blood Scientific News. Hoje a gente vai mergulhar em uma história que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas é totalmente real e pode mudar a vida de milhões de pessoas. Você já ouviu falar da talassemia ou da anemia falciforme, que são doenças genéticas do sangue graves que causam muita dor e sofrimento aos seus portadores? E por muito tempo, as opções de tratamento foram muito limitadas. Mas, e se eu te disser que a ciência criou uma espécie de tesoura molecular que pode ir lá no nosso DNA e corrigir o erro que causa essas doenças? É exatamente isso que o tal do CRISPR-Cas9 faz. Essa ferramenta revolucionária que a gente carinhosamente chama de edição genética está sendo testada em ensaios clínicos para tornar uma terapia promissora e quem sabe até uma cura para a talassemia e anemia falciforme. No vídeo de hoje, a gente vai simplificar tudo o que você precisa saber. Vamos entender como essa técnica funciona, o que os estudos mais recentes estão mostrando. Sim, estamos falando de revisão sistemática e de ensaios clínicos e por que essa é a maior esperança para quem vive com essas condições. Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com a gente desvendar o futuro da imunologia clínica. Aqui a gente tem uma imagem da capa do artigo que foi utilizado. A anemia falciforme é uma doença genética autossômica recessiva que altera a forma e a função dos eritrócitos. A sua causa é uma mutação pontual específica no gene da beta-globina, localizado no cromossomo 11. Nessa mutação, uma única base de DNA é alterada. A timina é substituída pela adenina no códon 6 do gene HBB. Essa alteração genética resulta na produção de uma hemoglobina anormal chamada hemoglobina S, ou também HbS, onde o aminoácido glutamato é substituído por valina, que é hidrofóbica. Em condições de baixa oxigenação ou acidez, a HbS sofre um processo de polimerização. Isso faz com que os glóbulos vermelhos, que normalmente têm um formato de disco flexível, percam essa forma e se tornem rígidos e com formato de foice. As principais consequências dessa alteração são a anemia hemolítica crônica, onde os glóbulos vermelhos em formato de foice têm um tempo de vida mais curto, o que leva à anemia. A oclusão vascular, devido à sua rigidez e formato anormal, essas células podem bloquear os vasos sanguíneos, causando episódios de dor aguda e crônica. E complicações multiorgânicas. A oclusão vascular repetida e a anemia crônica aumentam o risco de infecções, falência de múltiplos órgãos e reduzem a expectativa de vida. As talassemias são um grupo de hemoglobinopatias causadas por uma variação genética em um ou mais dos genes da globina alfa ou beta. A principal característica da doença é uma interrupção na proporção normal da produção das cadeias de globina alfa e beta. Esse desequilíbrio leva ao acúmulo de cadeias de globina não emparelhadas, que precipitam dentro dos precursores dos eritrócitos, na medula óssea e nos glóbulos vermelhos já em circulação. As consequências dessa precipitação são eritropoiese ineficaz, que é a destruição dos precursores de eritrócitos na medula óssea, o que prejudica a produção de glóbulos vermelhos saudáveis. A hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, o que causa anemia. A hematopoiese extramedular, o corpo tenta compensar a anemia produzindo sangue fora da medula óssea, por exemplo no fígado e no baço, o que pode levar a anormalidades no crescimento ósseo. Sobrecarga de ferro. Pacientes com talassemia absorvem ferro em excesso no trato gastrointestinal, como consequência da eritropoiese ineficaz.
Além disso, o tratamento padrão com transfusões de sangue contribui para o acúmulo de ferro, que é uma das principais causas da morbidade e mortalidade na doença. A talassemia possui diferentes graus de severidade. As formas mais graves, como a beta-talassemia major, podem exigir transfusões de sangue por toda a vida. Mais de 300 mutações pontuais diferentes do gene beta-globina humana são conhecidas por causar essas anormalidades. Neutrófilos. Ativação aumentada e adesão às paredes dos vasos, inflamatórios e vasoclusão. Monócitos. Ativação aumentada, liberam citocinas pró-inflamatórias que agravam a inflamação vascular e a lesão tecidual. Linfócitos. Disfunção, afetando a resposta imune adaptativa e a defesa contra patógenos. Baço. A função esplênica é comprometida devido à fibrose e infartos causados pela obstrução dos vasos, levando a hiposplenismo. Isso reduz a capacidade de filtrar bactérias e células sanguíneas anormais, aumentando o risco de infecções. Bom, como funciona o sistema CRISPR-Cas9? Ele é um sistema de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas, onde a proteína 9 associada ao sistema serve como uma ferramenta de edição genética de terceira geração. Ele foi originalmente descoberto como um sistema de defesa imune adaptativo em bactérias que utilizam para eliminar ácidos nucleicos invasores, como os de vírus, por exemplo. Ele foi adaptado para a edição precisa de genomas em células eucarióticas, incluindo células humanas. O mecanismo geral desse sistema ele pode ser descrito da seguinte forma. Bom, em primeiro a gente tem que identificar os componentes desse sistema, né? Ele é composto por dois elementos principais, a própria proteína Cas9, que é uma nuclease, que ela funciona como uma tesoura molecular, que é capaz de cortar as duas fitas da molécula de DNA, a RNA guia, ou a gRNA, que é uma molécula de RNA projetada em laboratório para ser complementar a uma sequência específica de DNA que deseja ser editada, onde aí ela direciona a proteína Cas9 para o local exato no genoma que precisa ser modificado. Em segundo, a gente tem a questão do direcionamento e do reconhecimento, onde o RNA guia ele se combina com a proteína Cas9, formando um complexo ribonucleoproteico. E esse complexo percorre o genoma da célula até que esse RNA guia encontre e se ligue à sua sequência de DNA-alvo, que é perfeitamente complementar. E essa capacidade de programar facilmente a sequência do RNA guia torna esse sistema extremamente versátil e eficiente para a pesquisa atualmente, né? Em terceiro lugar, a gente tem o corte do DNA, uma vez que o complexo CRISPR-Cas9 ele se liga ao local correto no genoma, a proteína Cas9 ela atua cortando a dupla fita de DNA. E por fim, temos o reparo de DNA pela célula, que após o corte, essa célula ativa os seus próprios mecanismos naturais de reparo de DNA para consertar essa quebra, que pode se dar por meio de duas vias diferentes, que é por meio da junção de extremidades não homólogas, que na imagem ali está expresso como NHEJ, que é uma via de reparo mais comum da célula, onde ela simplesmente junta as duas pontas cortadas do DNA. Atualmente, os cientistas exploram essa via para tentar desligar ou inativar um gene, porque essa alteração na sequência ela pode impedir que esse gene produza uma proteína funcional, ou até mesmo um gene repressor, que é o que a gente observa no ensaio clínico para tratamento da anemia falciforme e da talassemia. Eles utilizam essa abordagem para tentar interromper os genes repressores. E também a segunda via seria por reparo direcionado por homologia, o HDR, onde, além do corte, é fornecido à célula um molde de DNA com essa sequência desejada, que a gente quer que ela se repare,
e daí essa célula pode usar a via de HDR para reparar essa quebra. E nesse processo a célula utiliza esse molde fornecido para reconstruir a região cortada, permitindo a correção precisa de mutações pontuais ou a inserção de novas sequências de DNA em um local específico desse genoma. Bom, o mecanismo imunológico do sistema CRISPR-Cas9, ele é derivado de origem bacteriana, como dito anteriormente, e, em primeiro lugar, se manifesta a partir da aquisição dos espaçadores, que é quando uma molécula é infectada por um vírus, ela captura esses pequenos fragmentos de DNA viral e insere eles numa região específica do seu próprio genoma, conhecida como Cluster Regularity Interspersed Short Palindromic Repeats, que é o CRISPR. Esses fragmentos de DNA viral eles são chamados de espaçadores. Logo após isso, há a formação do cRRNA. Os espaçadores eles são transcritos em pequenas moléculas de RNA chamadas CRISPR-RNA, que daí a sigla é cRRNA. O complexo Cas9-cRRNA, onde esse complexo se associa a uma proteína Cas, sendo a proteína associada é a Cas9, que é a mais utilizada, e essa associação forma esse complexo ribonucleoproteico. Por fim, ocorre o reconhecimento e clivagem do DNA invasor. O complexo Cas9-cRRNA atua como um guia para identificar e se ligar às sequências de DNA invasoras que correspondem aos espaçadores previamente adquiridos. Uma vez ligado, a enzima Cas9 cliva e corta o DNA invasor, neutralizando essa ameaça. Já o mecanismo bioquímico ocorre na aplicação, na questão da edição genética, onde esse sistema ele é simplificado e direcionado somente para modificar o DNA de uma molécula de forma mais precisa. Como já dito anteriormente, ele possui componentes essenciais, que é a própria enzima, que é uma endonuclease que vai atuar como uma tesoura molecular que vai cortar a molécula de DNA, o RNA guia, também chamado de sgRNA, Single Guide RNA, que na aplicação na biotecnologia, as duas moléculas de RNA, a TrcRNA e a cRRNA, que ocorrem naturalmente no sistema bacteriano, são combinadas em uma única molécula sintética, que é o sgRNA, o Single Guide RNA. E ela possui duas regiões principais. A região de reconhecimento, conhecida como spacer, que é uma sequência de aproximadamente 20 nucleotídeos, que é complementar à sequência de DNA-alvo que se deseja editar, e nessa região que se direciona a Cas9 para o local exato no genoma. A região estrutura, ou conhecida também como scaffold, que é uma sequência que se liga à proteína Cas9 formando o complexo ativo, que também atua no reconhecimento do sítio-alvo, onde o sgRNA guia a enzima Cas9 para uma sequência específica no DNA genômico, que é complementar a sua região de reconhecimento, para que essa Cas9 possa clivar aí o DNA com uma sequência adjacente ao seu sítio-alvo, conhecida como Protospacer Adjacent Motif, que é a PAM, que é geralmente NGG, que deve estar presente no DNA-alvo. E por fim, a gente observa a clivagem do DNA, onde todo esse complexo Cas9-sgRNA se liga ao sítio-alvo, e o PAM, que é reconhecido, e a enzima Cas9 induz a quebra da fita dupla, que aí é conhecida como DSB, que é Double Strand Break. O mecanismo do CRISPR-Cas9 para o tratamento da anemia falciforme é uma abordagem de terapia genética ex vivo que visa restaurar a produção de uma forma saudável de hemoglobina, corrigindo assim a mutação do gene HBB, alterando permanentemente as células tronco hematopoéticas do próprio paciente. O processo geral pode ser dividido em 3 etapas principais, sendo a primeira a coleta e a modificação ex vivo das células do paciente.
Primeiro, as células tronco-hematopoéticas CD3-4+, são coletadas do paciente. Essas células são então levadas para um laboratório, onde são editadas geneticamente usando a tecnologia CRISPR-Cas9. Este processo é chamado de ex vivo, pois ocorre fora do corpo do paciente. Já na segunda fase, ocorre o pré-tratamento e infusão das células editadas. Enquanto as células estão sendo modificadas, o paciente passa por um regime de pré-tratamento, geralmente com um quimioterápico busulfano. Este procedimento, conhecido como mieloablação, tem como objetivo destruir a medula óssea original, para criar espaço para as novas células editadas. Após a edição genética e o pré-tratamento, as células tronco corrigidas são infundidas de volta na corrente sanguínea do paciente. A expectativa é que essas células se alojem na medula óssea e comecem a produzir glóbulos vermelhos saudáveis. A principal estratégia dos ensaios clínicos para tratar a anemia falciforme não é corrigir diretamente a mutação no gene da hemoglobina, mas sim reativar a produção da hemoglobina fetal, a HbF. Essa forma de hemoglobina é produzida durante a vida intrauterina e, após o nascimento, é desligada por um gene chamado BCL11A. Como a HbF não forma polímeros como a HbS, ela consegue compensar a função da hemoglobina defeituosa. Para reativar a HbF, o sistema CRISPR-Cas9 é usado de duas formas principais. Na primeira, ele corta o intensificador do gene BCL11A, desativando sua ação como repressor e permitindo que as células voltem a produzir HbF em grande quantidade. É exatamente esse o mecanismo utilizado pela terapia Casgevy, já aprovada pela FDA. Na segunda, o alvo são os promotores dos genes da gama-globina, que compõem a HbF. O CRISPR interrompe o ponto de ligação do BCL11A nesses promotores, impedindo sua repressão e aumentando a produção de HbF. Em resumo, essas estratégias não corrigem a mutação original, mas aproveitam a capacidade natural da HbF para neutralizar os efeitos da doença. Já no tratamento da talassemia, o CRISPR-Cas9 tem como objetivo principal aumentar a produção de hemoglobina fetal, a HbF. Isso é feito editando células-tronco do paciente, que depois passam a gerar glóbulos vermelhos capazes de produzir altos níveis de HbF. As principais estratégias incluem desativar o gene BCL11A, que reprime a HbF, ou editar diretamente os promotores dos genes da gama-globina, liberando sua produção. Outra abordagem busca reduzir o excesso de alfa-globina, que causa danos às células, e também corrigir mutações específicas que originam a doença. Nos ensaios clínicos, os pacientes mostraram aumento da hemoglobina total e, em muitos casos, independência das transfusões. Essa tecnologia já resultou na primeira terapia aprovada baseada em CRISPR, o Casgevy, que foi autorizado para tratamento da beta-talassemia em alguns países. Esse artigo é uma revisão sistemática que analisou a eficácia e a segurança do CRISPR-Cas9 no tratamento da talassemia e da anemia falciforme. A busca foi feita em bases como PubMed, Cochrane, Web of Science e Google Scholar, incluindo publicações até dezembro de 2023 e seguindo as diretrizes PRISMA. Foram considerados apenas ensaios clínicos em humanos, em inglês, com terapias baseadas em células-tronco editadas por CRISPR. O desfecho principal foi o aumento da hemoglobina fetal e da hemoglobina total. De 110 publicações iniciais, apenas 6 ensaios clínicos preencheram todos os critérios de inclusão. A seleção e análise foram feitas por 2 revisores de forma independente, garantindo rigor e transparência. Em resumo, o estudo reuniu as melhores evidências clínicas disponíveis até agora sobre o uso do CRISPR no tratamento das hemoglobinopatias. Bom, a revisão de 6 ensaios clínicos com 115 pacientes mostrou que as terapias com o sistema CRISPR-Cas9 são promissoras no tratamento da anemia falciforme e da talassemia. Essas intervenções buscaram reativar a hemoglobina fetal, a HbF, por meio da inativação do BCL11A ou de promotores da gama-globina. Os resultados indicaram um aumento expressivo da hemoglobina fetal, maior hemoglobina total, independência de transfusões em talassemia e redução significativa de crises vaso-oclusivas em anemia falciforme. Os efeitos adversos foram majoritariamente relacionados ao pré-tratamento com busulfano e não ao sistema em si. O impacto regulatório foi marcado pela aprovação do Casgevy, Exa-cel
que é a primeira terapia de CRISPR autorizada para uso humano nos Estados Unidos e no Reino Unido, consolidando a relevância clínica dessa tecnologia. A presente revisão sistemática analisou os resultados de 6 ensaios clínicos envolvendo 115 pacientes com talassemia e anemia falciforme, com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança da terapia de edição genética com o sistema CRISPR-Cas9. Os dados compilados demonstraram um processo excepcional no tratamento de doenças hematológicas monogênicas, consolidando o CRISPR-Cas9 como uma abordagem terapêutica inovadora e promissora. Os resultados de eficácia foram consistentes e significativos em todos os estudos analisados. Pacientes submetidos à terapia apresentaram uma ativação robusta da hemoglobina fetal e um consequente aumento nos níveis de hemoglobina total. Para os pacientes com talassemia, o principal desfecho clínico foi a conquista da independência transfusional, enquanto para os pacientes com anemia falciforme observou-se uma repressão significativa dos episódios vaso-oclusivos, ambos indicando uma melhora substancial na qualidade de vida. Em relação à segurança, a maioria dos efeitos adversos relatados não foi diretamente atribuída ao produto de edição genética, mas sim ao regime de pré-tratamento mieloablativo com busulfano, necessário para a transfusão das células modificadas. A aprovação regulatória do Casgevy-Exa-cel, a primeira terapia baseada em CRISPR para anemia falciforme e talassemia, pela FDA e outras agências internacionais, representa um marco histórico e um forte indicativo da segurança e eficácia do tratamento. Conclui-se que o sistema CRISPR-Cas9 proporciona uma cura funcional segura e potencialmente única para a talassemia e anemia falciforme, representando uma alternativa curativa frente às terapias convencionais que apresentam limitações e efeitos colaterais significativos. No entanto, ressalta-se que o número de participantes nos ensaios clínicos ainda é limitado, sendo necessária a continuidade da pesquisa para obter dados mais robustos sobre a segurança e eficácia ao longo prazo. Adicionalmente, o acesso a esta tecnologia avançada, especialmente em países de baixa renda e média renda, juntamente com os debates étnicos contínuos, permanecem como desafios importantes a serem superados para sua implementação em larga escala. Se você gostou do vídeo, é só comentar aqui embaixo na aba de comentários e se você tiver alguma dúvida também, a gente te responde. Obrigada!